Fala comigo, tropa. Seja todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 18 de abril de 2022, a nossa segunda-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Segundo amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela Espanha La Liga, o jogo do Barcelona versus Cádiz, o início às 16 horas. Na classificação, a equipe do Barça, segundo colocado, com 60 pontos conquistados, em 30 jogos disputados, 60 gols marcados, 31 gols sofridos. Já a equipe do Cádiz, 18º colocado em 31 jogos disputados, com 28 pontos conquistados, 26 gols marcados, 43 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Barça é o quinto melhor mandante atuando em casa, em 14 jogos disputados, com 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 32 gols marcados, 13 gols sofridos, 32 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Cádiz, 12º colocado em 15 jogos disputados, somando 3 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, 12 gols marcados, 23 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Em duelos individuais ou nos últimos confrontos entre eles, para ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 confrontos saiu menos que 5 cartões. O Cádiz vem a 3 jogos sem derrotas para o Barça. E em duelos individuais, a equipe do Barça sofreu gol nos últimos 3 jogos, saiu menos que 11 escanteio e mais que 3 gols em 5 dos últimos 7 jogos. E o Cádiz é uma equipe que saiu menos que 3 gols em 6 dos últimos 8 jogos. Em 9 dos últimos 10 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Em 7 dos últimos 9 jogos saiu menos que 11 escanteio. E nos últimos 2 confrontos, 2 empates consecutivos, um na casa do Barça e um na casa do Cádiz. É o seguinte, o Barcelona perdeu o último jogo pela Liga Europa, inclusive foi eliminado diante da equipe do Frankfurt, depois de empatar fora de casa, levou 3-2 em casa, como já previ aqui no canal, e deixei para vocês essa dica do Heracles Frankfurt, o empate ao intervalo o jogo todo. Então, o Frankfurt venceu o jogo pagando uma odd de 7 e deu green à tropa Clashbet e eliminou a equipe do Barcelona. Talvez eu deixe aí aqui na tela do vídeo para que vocês possam visualizar essa dica. E se quiser se aprofundar um pouco mais, só ir lá na descrição ou na página do nosso canal e ver esse vídeo aí do Barcelona versus Frankfurt, que deu Frankfurt. Bom, para essa partida o Barcelona é o favorito, apesar de não estar levando a melhor nos últimos confrontos diante do Cádiz. É uma equipe que vem jogando bem pela La Liga, está aí atualmente a 12 pontos de desvantagem do atual líder Real Madrid. Claro que o Real Madrid tem um jogo a mais e vai continuar com mais um jogo a mais aí, que vai enfrentar a equipe do Sevilla. Um pouco após este vídeo ser gravado, então quando esse vídeo entrar no ar, já está rolando Sevilla e Real Madrid, ou até mesmo está acabando já o jogo. Então, para essa partida, o Aubameyang, entre outros, vai fazer a diferença. Vamos estar pegando um jogo bastante duríssimo para a equipe do Barcelona, mas que o Barcelona é o favorito, em minha opinião. Vamos estar pegando um jogo bastante duro tecnicamente, mas podemos estar pegando aí duas boas opções. Podemos estar pegando o Barcelona ao intervalo e uma tips de favorito, Barcelona ao intervalo, mas retornarei com essa dica no decorrer do vídeo. A princípio, ao favorito Barcelona deveria vencer, mas não é bem assim que funciona a parada. Em Itália, Série A, o jogo do Napoli versus Roma, com início às 14 horas. Na classificação, a equipe do Napoli vem na terceira colocação em 32 jogos disputados, com 66 pontos conquistados, 58 gols marcados, 26 gols sofridos. Enfrenta a Roma na quinta colocação em 32 jogos disputados, com 57 pontos conquistados, 53 gols marcados, 36 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Napoli
sétimo colocado em 16 jogos disputados, com 9 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, 27 gols marcados, 14 gols sofridos, 29 pontos conquistados. Atuando como visitante, a Roma vem na sétima colocação, em 15 jogos disputados, com 7 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, 28 gols marcados, 21 gols sofridos. E é isso aí. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 dos últimos 8 confrontos, saiu mais que 10,5 escanteio e mais que 4,5 cartões em 7 dos últimos 8 jogos. A equipe do Napoli, em duelos individuais, é uma equipe que sofreu gol nos últimos 10 jogos. Saiu mais que 2,5 gol em 6 dos últimos 8 jogos. Em 9 de 10, ambos marcam. Em 8 de 10, menos que 11 escanteio. Em 5 de 6, mais que 4,5 cartões. Lembrando que o Napoli, nos últimos confrontos entre a Roma, é uma equipe que vem a 4 confrontos sem derrotas e a 3 sem sofrer gols. A Roma vem numa sequência em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Venceu o primeiro tempo e saiu mais que 2,5 gol. Em 8 de 10 saiu mais que 4,5 cartões. E 9 de 10 saiu menos que 11 escanteio. Último confronto 0-0. Lembrando, a equipe da Roma vem de um resultado interessante diante da equipe do Bodo Klimt. É uma equipe que atropelou o Bodo 4-0. Então, é uma equipe que tem ataque parecido com a equipe do Napoli, apesar que o Napoli ainda sonha por uma liderança ou até mesmo pelo título. Está a 5 pontos de desvantagem do atual líder Milan. Então, é uma partida que acredito muito no ambos marcam. Ambas as equipes marcam nessa partida e com certeza retornarei nesta partida novamente. Atalanta versus Verona, com início às 16 horas. A equipe do Atalanta, oitavo colocado em 31 jogos disputados, com 51 pontos conquistados, 53 gols marcados, 36 gols sofridos, enfrenta o Verona, que vem na décima colocação em 32 jogos disputados, com 45 pontos conquistados, 56 gols marcados, 49 gols sofridos. Atuando em casa, o Atalanta, 13º colocado em 15 jogos disputados, com 4 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, 25 gols marcados, 21 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Verona é o 11º colocado em 16 jogos disputados, com 3 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, 24 gols marcados, 29 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu mais que 10,5 escanteio para ambas as equipes. Em duelos individuais, o Atalanta vem a 4 jogos sem vitórias. A 4 jogos sofreu gol, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols, em 6 de 8 menos que 5 cartões. E o Verona, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols na partida. Em 5 de 7 ambos marcam, em 7 de 8 menos que 11 escanteio. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer e saiu mais que 4,5 cartões. Nos últimos 2 confrontos deu Atalanta. O Atalanta atualmente 51 pontos conquistados. Ainda tem possibilidade de entrar e conseguir uma vaga nesse G4. Então, por esse retrospecto, vamos estar pegando Casa vence e a probabilidade 2-1 Casa. Portugal, Primeira Liga. O jogo do Estoril versus Sport Braga, com início às 16h30. Na classificação, o Sport Braga e o Estoril se encontram. Estoril na 10ª colocação, em 29 jogos disputados, com 34 pontos conquistados, 32 gols marcados, 36 gols sofridos. Enfrenta o Braga, que vem na 4ª colocação, em 29 jogos disputados, com 55 pontos conquistados, 45 gols marcados, 28 gols sofridos. Atuando em casa, o Estoril, em 14 jogos disputados, 13º colocado, 18 gols marcados, 19 gols sofridos, 15 pontos conquistados em 14 jogos disputados. Já o Braga, atuando como visitante, quarto colocado em 14 jogos disputados, com 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 22 gols marcados, 15 gols sofridos, 27 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteios, em 5 de 7 menos que 5 cartões. O Estoril sofreu gol nos últimos 7 confrontos. O Braga vem de 4 vitórias nesse confronto, a 7 sem derrotas. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 venceu o primeiro tempo. Bom, em duelos individuais, a equipe do Estoril vem a 3 jogos de derrotas. Sofreu gol nos últimos 3. Em 6 de 8 saiu menos que 11 escanteio. O Braga,
Em 5 dos últimos 6 jogos, venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 5 cartões. Nos últimos 2 confrontos, deu Braga. É unanimidade essa partida, acredito que o Braga não perca essa partida. Vamos estar pegando fora com empate. Probabilidade 2-1 fora. Inglaterra Championship. O jogo do Nottingham vs West Brom. O início às 16 horas. Na classificação, a equipe do Nottingham, quinto colocado em 40 jogos disputados, com 67 pontos conquistados, 61 gols marcados, 37 gols sofridos. Enfrenta a equipe do West, que vem na 13ª colocação, em 42 jogos disputados, com 60 pontos conquistados, 47 gols marcados, 41 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Nottingham vem na 11ª colocação em 21 jogos disputados, com 11 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. 34 gols marcados, 21 gols sofridos, 37 pontos conquistados. E a equipe do West Brom, atuando fora de casa, vem na 19ª colocação, em 21 jogos disputados, com 5 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. 18 gols marcados, 25 gols sofridos, 20 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 são ambos marcam, em 9 de 10 menos que 5 cartões para ambas as equipes. O West Brom vem a 5 jogos sem derrotas nesses confrontos. Em duelos individuais, em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols para o Nottingham. Em 6 de 8, menos que 11 escanteio. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 5 cartões e menos que 11 escanteio para a equipe do West Brom. E nos últimos 2 confrontos, 2 empates técnicos. Para essa partida vamos estar pegando um casa com empate. Casa com empate e a probabilidade 1-0 casa. Continuando, vamos para a Espanha La Liga 2. O jogo do Girona versus Real Sociedad B. O início às 14 horas. Na classificação, Girona, quinto colocado em 35 jogos disputados, com 58 pontos conquistados, 51 gols marcados, 36 gols sofridos. Enfrenta o Real Sociedad, vem na 20ª colocação, em 35 jogos disputados, com 31 pontos conquistados, 34 gols marcados, 49 gols sofridos. Atuando em casa, o Girona é o quarto colocado em 18 jogos disputados, somando 11 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. 32 gols marcados, 15 gols sofridos, 36 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Real Sociedad, 13º colocado, em 17 jogos disputados, com 4 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. 18 gols marcados, 22 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, não temos com regularidade, mas em duelos individuais, o Girona, em 5 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 8 saiu menos que 11 escanteios. O Real Sociedad é uma equipe que vem a 5 jogos sem vitórias, sofreu gol nos últimos 4. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu ambos marcam, mais que 2.5 gol e menos que 11 escanteios. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Lembrando que o Girona venceu o último confronto. Para essa partida vamos estar pegando vitória do Girona com empate anula, se quiser. Probabilidade 2-0 casa. Continuando os nossos prognósticos. Aliás, vamos para os nossos últimos prognósticos. Começando pela Dinamarca Superliga. O jogo do Copenhague versus Brøndby, com início às 11 da manhã. A equipe do Copenhague vem na primeira colocação, em 25 jogos disputados, com 54 pontos conquistados, 46 gols marcados, 16 gols sofridos. Enfrenta o Brøndby, que em 25 jogos disputados, quarto colocado, com 40 pontos conquistados, 30 gols marcados, 29 gols sofridos. Lembrando que o Copenhague, atuando em casa, é o melhor colocado em 12 jogos, com 7 vitórias, 4 empates e 1 derrota. 20 gols marcados, 7 gols sofridos, 25 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Brøndby, quinto colocado em 12 jogos disputados, com 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 14 gols marcados, 18 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Pronto, entre eles, nos últimos confrontos, vamos estar avaliando. Em 5, saiu mais que 2.5 gol e ambos marcam. Em 7, menos que 11 escanteio para ambas as equipes. Copenhague sofreu gol nos últimos 5 confrontos. Foi a primeira equipe a marcar em 5 de 7. E o Brøndby sofreu gol nos últimos 7. Em duelos individuais, o Copenhague foi a primeira equipe a marcar em 8 dos últimos 10 jogos.
em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio. O Brondby vem a 4 jogos de derrotas, 5 jogos sem vitórias, sofreu gol nos últimos 4 jogos, ou seja, está sem marcar gols nos últimos 4 jogos. Em 6 de 8 saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer, perdeu o primeiro tempo, em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões, em 6 de 8 menos que 11 escanteios. Nos últimos 2 confrontos deu FC Copenhague, é total favorito a vencer essa partida. Vamos estar pegando casa vence, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o jogo do Midtjylland versus Valby, o início às 13 horas. Na classificação, o Midtjylland em 25 jogos disputados, segundo colocado, com 48 pontos conquistados, 43 gols marcados, 26 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Aalborg, que em 25 jogos disputados, terceiro colocado, com 44 pontos conquistados, 40 gols marcados, 27 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Midtjylland é o segundo bem ranqueado, em 12 jogos disputados com 8 vitórias, nenhum empate e 4 derrotas, 25 gols marcados, 13 gols sofridos, 24 pontos conquistados. O Aalborg, como visitante, é o segundo colocado em 12 jogos disputados, com 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 19 gols marcados, 11 gols sofridos, 24 pontos conquistados. Lembrando que nos últimos confrontos para ambas as equipes, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais que 10,5 escanteio e menos que 3 gols, em 4 de 5, menos que 5 cartões. O Midtjylland foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 jogos. Em duelos individuais, o Midtjylland sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 6 de 8 saiu menos que 11 escanteio. Em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões e mais que 10,5 escanteio para a equipe do Aalborg. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Vamos estar pegando nessa partida casa com empate, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para a Noruega, no nosso último prognóstico, acredito. Sim, unanimidade, nosso último prognóstico da Noruega será o jogo do Molde versus Lillestrøm, com início às 13 horas. Na classificação, o Molde é o atual líder, mas não vamos focar em classificação, porque se trata de apenas da segunda rodada. Bom, ambas as equipes, em 7 dos últimos 9 confrontos, saiu ambos marca, em 9 de 10, menos que 5 cartões, em 6 de 7, mais que 10,5 escanteio. Lembrando que o Molde vem a 8 confrontos sem derrotas, e o Lillestrøm sofreu gol nos últimos 10 confrontos e duelos individuais. O Molde vem de 3 vitórias, em 4 de 5, mais que 2,5 gol, em 9 de 10, menos que 5 cartões. E o Lillestrøm é uma equipe que vem a 3 jogos sem derrotas, a 5 saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar, em 6 de 8 saiu ambos marcam, e nos últimos 10 saiu menos que 5 cartões. Nos últimos 2 confrontos, 2 empates técnicos, com ambos marcam. É um jogo que acredito que o Molde não perca essa partida. Vamos estar pegando esse jogo aí de casa vence ou ambas as equipes marcam. Probabilidade 3-1 casa. Bom, tropa, chegou o fim do nosso prognóstico, mas como prometido, se chegou até esse momento do vídeo, deixa aquele like para estar fortalecendo e compartilhe nosso vídeo ao máximo que você puder, para estar ajudando o crescimento do nosso canal. E agora vamos deixar umas dicas extra aqui para vocês. Claro que esse jogo do Barça versus Cádiz pela Espanha La Liga, deixamos vitória do Barcelona no intervalo, mas lembre-se que mencionamos que o Barcelona é o favorito a vencer ao intervalo. Mas em questão de zebra ou possível zebra, podemos deixar esse Cádiz aí com empate, com uma possível ou mini zebra do canal. Outro jogo seria esse jogo do Napoli versus Roma. Vamos estar deixando o Napoli com empate como uma mini ou possível zebra. Se quiser pegar um intervalo também seria a opção. Então é isso, tropa. Fica agora com o nosso bilhete pronto. Até a próxima. Partiu, tropa.